bem-vindos a mais uma edição do Planetário Café, um bate-papo sobre assuntos diversos ligados à astronomia, divulgação de ciência, educação e museus. Em cada edição, trazemos um convidado diferente, conversando com os astrônomos do planetário. Nessa edição, temos os astrônomos Naelton Araújo, Jorge Marcelino e eu, Flávia Pedrosa. Nós hoje vamos conversar com o professor Rundstein Vasker de Naber. Rundstein é astrônomo, vice-diretor do Observatório do Valongo, da UFRJ, e professor do programa de pós-graduação em História das Ciências e Epistemologias, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rundstein, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que você está aí em muitas frentes, né, trabalhando com educação, com divulgação e com pesquisa em história da ciência, com pesquisa em astronomia. Então, é muita coisa. A gente sabe como que é difícil a gente conseguir um tempinho hoje para conseguir fazer atividades extras, né? Então, muito obrigada pela sua disposição de falar aqui conosco hoje e pelo seu tempo, pela sua generosidade, e seja bem-vindo. Bom, gente, obrigado. Saudações, canequinha aqui. Gente, eu que fico muito feliz por ter sido chamado por vocês, porque agradeço profundamente à Fundação Planetária e a vocês três, a Flávia, eu, Naelton e o Jorge, que são pessoas que há muito tempo eu conheço e sei que estão fazendo um trabalho muito bom no Planetário há muito tempo. Para mim é uma grande honra ter sido chamado para participar desse evento que eu tenho acompanhado no Planetário, que tem tido excelentes participações. Espero também poder contribuir bem para ajudar essa mais uma divulgação da astronomia de uma forma mais ampla, né, da divulgação da astronomia no Planetário em todo o Rio de Janeiro. Muito obrigado por terem me chamado. A gente é que agradece a você, Rundstein. Bom, como eu já falei, você trabalha em muitas frentes, né, com a educação, com a astronomia nas culturas, com a história das ciências no Brasil, mas para o nosso bate-papo de hoje, a gente queria conversar um pouquinho com você sobre a sua pesquisa do doutorado, né, que era sobre astronomia observacional no Brasil durante o Segundo Império. Bom, nós sabemos que Dom Pedro II era um grande entusiasta da ciência. E eu queria então perguntar para você que papel ele teve no desenvolvimento da astronomia aqui no Brasil. Bom, falar de Dom Pedro II realmente, para mim, é um grande prazer, porque Dom Pedro é uma figura ímpar na história, não só da ciência no Brasil, mas de todo o Brasil. Sem Dom Pedro II, seria muito difícil nós termos evoluído como país durante o Segundo Império. Dom Pedro II foi uma pessoa que foi responsável pela unidade em que o país tomou, né? O gigantismo do país, fisicamente falando, dependeu muito da atuação de Dom Pedro II. Vamos falar de como ele foi. Era uma pessoa que perdeu a mãe pouco depois de completar 1 ano de idade, a imperatriz Leopoldina, e se separou também do pai. Poucos anos depois, em 32, o pai foi tomar conta do Império Português e deixou Dom Pedro aqui, sendo cuidado primeiro pela sua aia, né, que era Mariana Carlota Coutinho, e depois pelo Frei Antônio de Arrábida. Ele foi que primeiro orientou Dom Pedro nas letras. Dom Pedro começou aos 5 anos de idade, ele já sabia ler e escrever, e ele foi sendo tutoriado por várias pessoas ao longo do tempo. E esse gosto, né, por astronomia deve ter nascido certamente pelo Frei Antônio de Arrábida, que era uma pessoa muito ligada a eventos astronômicos, e ele teve o que a gente chama, né, uma educação enciclopédica.
que era a tradição da educação dada aos príncipes, né, de uma forma geral na Europa, e aqui era reproduzido no Brasil isso. Ele teve uma educação muito rígida. Ele foi educado para ser alguém que estivesse pronto a assumir o trono logo que possível. E a astronomia, né, nós temos imagem dele de 1840, e que ele nasceu em 1825, então ele assumiu o mesmo trono em 1840, e temos imagens, né, desenhos dele já com uma luneta na mão. Então a gente percebe que a astronomia sempre foi uma coisa muito importante para ele. É um astrônomo, uma pessoa que gostaria de ter sido mais do que um imperador, ou menos, né? Ele gostaria de ter sido... Existia uma dicotomia entre Dom Pedro e Pedro de Alcântara. Na verdade, ele gostaria muito mais de ter sido Pedro de Alcântara, uma pessoa que ensinasse, que fosse um professor, que viajasse e conhecesse outras terras, estivesse mais envolvido com a pesquisa, com a ciência, do que com ser imperador. Mas ele não tinha como abdicar disso. Então, ele ficou aprisionado, um pesquisador, um cientista, falando em termos atuais, do que uma pessoa que estivesse apta a dirigir. Tivesse apta, não, ele era apto a fazer qualquer coisa, mas ele estava mais interessado em ser uma pessoa que se importasse, que se dedicasse mais à divulgação da ciência, né? E, para isso, depois ele teve um tutor que o ajudou muito, mais ainda, que foi José Bonifácio, a partir da saída de Dom Pedro I daqui do Brasil. Dom Pedro I era uma pessoa que ele sabia que não teve uma boa educação. Ele e o tio de Dom Pedro II, né, o Miguel, eles sabiam que a educação que eles tiveram aqui não foi a educação que se dizia. Ele mesmo se dizia mal educado, no sentido de que era uma pessoa que não teve uma educação esmerada para ser um imperador. Mas ele não queria isso para o filho. E ele fez questão de que Dom Pedro II, né, fosse educado nos moldes das cortes europeias. E isso foi fundamental. Ele tinha uma educação muito rígida, ele acordava às 5 horas da manhã, tinha aulas seguidas de várias línguas. Ele era versado em várias línguas, né? Árabe, ídish. Ele lia livros e traduzia, né, muitos desses livros nessa época. Era um ilustrado, né, como a gente costuma chamar. E a astronomia nasceu de uma forma muito natural nele, porque era uma ciência que englobava tudo que se conhece, né? A astronomia é uma ciência que você pode ter várias abordagens. Você pode ter uma abordagem histórica, uma abordagem voltada para a matemática, e isso fascinava Dom Pedro. Ele conseguia concentrar e usar a astronomia para se fazer entender e observar, compreender o universo que o cercava, né, as relações humanas através da astronomia. E isso foi muito importante, né? Dom Pedro era uma pessoa ligada demais à ciência, e a astronomia era o modo em que ele se sentia mais à vontade nisso. Porque eu me empolgo muito. Quando falo de Dom Pedro, para mim, eu sou um apaixonado por Dom Pedro, confesso. A gente quer aqui exatamente pessoas apaixonadas. Apaixonante, realmente, né? O que a gente quer aqui é pessoas apaixonadas, né? Falando que a gente gosta. Exatamente. Acho que a ideia principal do programa é essa, né? Que a pessoa mostre todo esse amor que tem pelo assunto que está falando. Runce, cara, estou aqui emocionado de te ver, para falar contigo, porque você é um cara que eu gosto muito. É um cara que eu gosto pessoalmente e profissionalmente. Entendeu? A gente se conhece há 30 anos, sei lá, mais de 30 anos que eu te conheço, e você sempre foi essa figura maravilhosa, não tenho nem palavras para dizer. E o tema é muito interessante. O nosso amigo Dom Pedro, além disso, né, ele era um cara que gostava muito de tecnologia, pelo que eu sei. E ele até o primeiro selfie que existe, dizem que foi ele que fez o primeiro selfie de foto fotográfica. Eu não nem sei se é verdade, depois você comenta aí com a gente. Mas
voltando para a astronomia, é verdade que o imperador tinha um observatório astronômico lá no Paço de São Cristóvão? E se é verdade isso, o que aconteceu com esse observatório? Primeiramente, também eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, gente. Para mim é uma grande emoção, porque todos nós somos, digamos assim, crias do Valongo, né? Nos conhecemos lá, crescemos lá. Outra pessoa que eu vi uma fala aqui, que eu tenho uma ligação muito forte, é o Fernando Vieira, que somos pessoas que... Ele entrou um ano antes de mim, em 1977, eu entrei em 1978. Desculpa essa rápida digressão aqui, mas é importante contextualizar aqui. A partir daí, eu estou no Observatório do Valongo há 42 anos, desde que eu entrei na minha graduação, e eu vi todos vocês entrarem, se formarem, irem para vários locais. Para mim é uma grande emoção também poder conversar com vocês e ver que todos continuam na astronomia, continuam trabalhando e, sim, sabe, estão envolvidos na divulgação da astronomia, que isso é o que Dom Pedro fazia de uma forma mais ampla, e eu acho que é o mais importante. A gente aprendeu, fez mestrados, estamos fazendo doutorado, fizemos muitas coisas, mas compreendemos a importância de divulgar a astronomia e tornar ela palatável, uma coisa agradável que para todos que se interessam, a gente tem a obrigação de tornar isso uma coisa fácil e que se explique de uma forma tranquila, sem muitos tecnicismos, sem academicismos que tornam a coisa pesada e fazem com que as pessoas achem que nós somos pessoas inatingíveis. Raramente alguma pessoa pode chegar a fazer astronomia ou ciência. Isso que vocês fazem, para mim, é fundamental. É fundamental mesmo. A divulgação e a extensão é o que deve ser uma das metas de quem faz ciência. Não só fazer pesquisa, mas saber transformar a ciência numa coisa palatável e fácil de entender. E mais do que fácil de entender, de uma forma correta. Porque, às vezes, as pessoas fazem uma ciência fácil, mas que tem erros conceituais, que isso é uma coisa que não deve ser propagada, né? Erros conceituais, a gente está vendo no que está dando isso hoje em dia. Agora, voltando à sua pergunta, né? Sim, Dom Pedro, além de ser um apaixonado pela astronomia, ele foi um fomentador dessa ciência, em particular. Ele tinha um observatório no Torreão Norte do Paço Imperial, à época, né? Hoje é o Museu Nacional, se Deus quiser estará reconstruído em breve, lá por 2025, a gente acha que já temos alguma coisa, já podemos inaugurar exposições lá. E ele construiu lá no Torreão Norte, ele fez uma escadaria na parte onde fica, mas para o lado do Jardim Zoológico. Ali ele construiu, eu vou mandar uma imagem para vocês depois, ele construiu um observatório. Não um observatório desse que a gente está acostumado com cúpulas, mas ele construiu uma caixa fechada, envidraçada em volta, onde ele tinha telescópio, ele tinha relógios solares, ele tinha inclusive um relógio chamado relógio do meio-dia, né, que quando o sol batia naquela latitude, ele acionava um rastilho que fazia um pequeno canhãozinho detonar. Eu tenho algumas fotos disso, e ele era com a latitude, né, ele incidia, tinha uma lupa, essa lupa incidia, acendia o rastilho e explodia o canhão. Infelizmente, esse canhão foi perdido no incêndio do museu, juntamente com outro relógio solar que tinha, mas nós temos ainda as imagens e podemos um dia reconstituir utilizando as impressoras 3D, que hoje nos facilitam muito isso. E essas observações que Dom Pedro fazia, ele passava noites acordado e depois não dormia, porque ele era muito ligado com essas partes. Então, no Museu Imperial de Petrópolis, existem cadernos com muitas anotações que ele fez das observações feitas nesse local, nesse observatório que ele tinha. Então, tem observações dele comentando cometas, desenhos que ele fez de eclipses lunares, em que ele fazia, anotava, com a letra dele está lá anotado, cada parte mais iluminada até a Lua ser encoberta. Ele, 5h25 da manhã, acabou o eclipse. E aí, essas anotações que ele fazia sobre cometas, divagações sobre o que seriam as variações da Via Láctea, as estrelas
ele tinha muitas informações, porque ele se correspondia com muitas pessoas na Europa, né? Ele se correspondia com pessoas que tinham ligações não só com a astronomia, como várias outras áreas das ciências, da literatura. Então, Dom Pedro tinha esse observatório, e quem quiser ter acesso, eu acho, inclusive, que esses cadernos de viagem, essas apostilas que ele tinha, muitos diários, acho que, inclusive, já foram digitalizados e estão à disposição lá no site do Museu Imperial. Se não tiverem, por lá estarão, e quem quiser pode ir lá visitar e observar. Dom Pedro não era só esse observatório, ele ajudou muito, né, na construção. O Observatório Imperial, que hoje é o Observatório Nacional, ele foi criado em 1827, tá? Pelo Cândido. O Cândido Oliveira, ele era uma pessoa ligada muito a Arago. Ele estudou lá e ele ajudou a fazer os moldes de um observatório imperial, em que foi criado no papel em 1927, mas ele só foi efetivamente posto para funcionar em 1846. E quem doou alguns aparelhos justamente para lá foi Dom Pedro II, que começou a aparelhar o Observatório Imperial para ele se tornar efetivo. Depois, com o tempo, né, o Observatório Imperial ficava no Morro do Castelo e ele se acostumou a ir lá. Então, ele chegava, às vezes, de madrugada, ou no começo da noite, e batia na porta do observatório para falar com o Lier ou com o Cruz, e falava. Às vezes, tem até um anedotário, que eu não sei se é verdadeiro, que ele batia na porta e as pessoas perguntavam: quem é? É Pedro. Ele não gostava de ser identificado como imperador quando ele estava fazendo aquilo que ele mais gostava. Então, ele se chamava, auto-intitulava Pedro Alcântara, Dom Pedro II. E ele era uma pessoa muito afável, de muito fino trato, né? Era uma pessoa culta, mas não era uma pessoa, um imperador arrogante. Tanto que ele, imagina, ele tinha... Imagina uma pessoa de 1,90 m, de olhos azuis, numas terras dessas em que somos todos baixos e a maior parte, na época, eram analfabetos e negros. Ele tratava as pessoas com muito cuidado, com muito carinho. Ele era uma pessoa sensível, porque ele tinha o dom de cativar as pessoas. Ele estava sempre disposto a conversar e a trocar ideias da astronomia. Mas é isso, o Observatório Astronômico, ele tinha o dele, mas ele ajudou muito a construir o Observatório Imperial. E existem outras histórias que a gente vai conversando aqui e vai falando sobre isso. Tem outra pergunta do Jorge. Quando esse observatório foi desmontado depois que terminou o sim. Sim, perdão, eu esqueci dessa parte da pergunta do Jorge. Quando se deu a República, em 1889, né? Em 1892, se fez a primeira Constituinte lá, e logo depois se resolveu tirou-se quase todos os símbolos que lembravam o Império e se colocou os símbolos da República. E aos poucos ele foi se transformando. No começo do século XX, teve uma grande reforma. Mesmo voltando um pouco, em 89, em 90, 91, 92, todo o material, tudo que tinha lá, foi arrolado e foi inventariado e foi levado a leilão. Então, a maior parte dessas coisas foram perdidas. Tem-se histórias das pessoas de que alguns pegavam e iam levando um monte de coisas que ele trouxe da Europa, que foram presentes de príncipes, mobiliário. Muitas dessas coisas foram roubadas, foram leiloadas. Então, a grande parte desse material depois foi sendo resgatado por leilões posteriores que trouxeram coisas que foram colocadas no Museu Imperial e algumas outras que estavam no museu, que infelizmente, se incendiou. E o observatório, na reforma que teve lá, por 1910, se não me engano, por aí, o observatório foi simplesmente desmontado. Foi totalmente destruído e a gente deixou de ter
Nós ainda temos fotos, né, do século XIX, do observatório lá em cima. Na minha tese eu até coloco eu tenho até um artigo sobre o observatório do imperador. Mas, infelizmente, nós não temos mais nada. Tem uma luneta que fica lá no Museu Imperial, que é uma luneta muito bonita, mas é a que ele usava para observar lá. Nós não temos ideia de qual era a luneta que eles usavam para cá e nem que fim ela teve, infelizmente, porque ele também tinha outros instrumentos lá na fazenda de Santa Cruz, que também foi a leilão. Então, teve um desmonte muito grande. A ideia era apagar completa e definitivamente a ideia de império no Brasil. Isso fez, como a gente está vendo até hoje, fez muito mal à República, ao país. Ainda nessa linha, né, primeiro, muito obrigado por estar conversando com você também aí. Realmente é muito legal uma pessoa que está sempre envolvida com divulgação, com ensino, né? Como você falou, você acompanhou a gente lá. Mas olha só, sobre o Dom Pedro II, né? Eu sei que ele é envolvido com muitas ciências, né? E tem até aquela história dele com o Graham Bell, né? Do seu telefone, não sei até que ponto aquilo é anedótico ou não e tal. Ele tinha a mãe dele, né, era naturalista, a princesa Leopoldina, se eu não me engano, né? Ela era, acho, não sei se ela lidava mais com minerais ou com plantas, animais. Ela era naturalista. Naquele tempo não tinha uma coisa tão distante, né? As áreas de especialização. Mas a gente vê que ele gostava de várias ciências e tudo, era uma pessoa um poliglota, era um homem ilustrado, como você falou muito bem, mas ele tinha uma predileção pela astronomia, ou é a gente que está puxando a brasa para o nosso lado, que a gente curte a astronomia? Ou era ele tinha visões gerais, mas a astronomia tinha uma coisa de predileção? Bom, primeiro falando da Leopoldina, a Leopoldina é uma mulher fascinante, né? Ela é uma pessoa que a gente pode considerar que ela é a principal responsável pela independência do Brasil. Ela foi a responsável por enviar as cartas, ela tomou a frente disso e é uma figura muito pouco lembrada por isso. E porque ela veio de uma família de pessoas muito ilustradas na Europa e ela era fascinada por geologia. Ela trouxe a primeira coleção geológica que fazia parte do museu. Eu não sei se ela ainda está preservada em algum lugar, alguma delas está, ou estava em outro local, mas ela foi que, na verdade, foram a partir dessas coisas dela que se formou. O Museu Nacional existia antes de estar lá onde estava, e ainda vai voltar a ficar, lá na Quinta da Boa Vista, lá no Paço Imperial da Quinta. Mas o museu, com essas rochas que ela trouxe, ele ficava ali, perto do Campo de Santana. Ali era o Museu Nacional. Tinha o Campo de Santana e tem onde hoje onde tem exposições da Casa da Moeda, onde se faz lançamento de moedas comemorativas. Não sei se vocês sabem onde fica ali. O Arquivo Nacional? Não é o Arquivo Nacional, é do outro lado, lá por perto da Uruguaiana. Perdão, ai, caramba. Está me falhando ali. É naquele outro canto, naquele canto perto do outro lado como você pega os bombeiros. Ali, sim, tem no outro canto, tem um prédio que era um prédio onde era o antigo DOI-CODE. Antes dele, onde passa ali o trem hoje do VLT, tem um prédio que foi restaurado ali. Antigamente ficava o Museu Nacional. Depois que foi levado para lá, e as rochas dela deram início a isso. Você ia falar alguma coisa? Não, desculpe. Não. Bom, o que eu estava falando? Assim, você perguntou se a gente está puxando a brasa para a nossa sardinha de Dom Pedro, mas ou se ele realmente gosta. Olha, eu tenho para dizer para você, como eu falei, né, em 1940, quando ele assumiu o trono, tem uma imagem dele segurando uma luneta. Ele foi um grande incentivador do doar instrumentos dele que ele comprou para a criação, para efetivo funcionamento do Observatório Imperial. Tem um quadro a óleo lá no Museu Imperial feito pelo Delfim Câmara. É um quadro muito bonito, muito expressivo, em que está Dom Pedro sentado numa cadeira, com a mão em cima de um livro aberto, e no fundo, atrás, tem uma cúpula
de um telescópio. Só que, se você der um zoom nesse livro que está na mão dele, você vai ver que está aberto numa página em que tem um telescópio. Então, eu acho que isso é significativo, que o Delfim da Câmara quis notar uma das coisas que era mais marcante na vida dele, que era a paixão dele pela astronomia. Então, para mim, fica muito claro que todas essas imagens, tudo que ele se empenhou para o Observatório Imperial, para mim fica muito claro que ele era uma pessoa que amava as ciências, que amava muito todos os ramos. Como você bem lembrou, nessa época, graças a Deus, não existia essa compartimentalização burra da ciência de hoje em dia, porque antes você tinha um quebra-cabeça que você montava. Hoje, cada um está com uma peça na mão e não sabe o que fazer desse quebra-cabeça. E agora, com essa transdisciplinaridade voltando, a gente começa a ter contatos, né? A Flávia mesmo, a gente vê com essa parte que a gente tem de astronomia nas culturas, uma astronomia cultural. Se você não tem contato com matemático, com astrônomo, com físico, com antropólogo, com arqueólogo, você não consegue montar essa peça, esse quebra-cabeça e desvendar o que aquilo representava. Então, nessa época, a ciência abrangia uma área muito maior, você tinha uma completude muito grande, você tinha uma compreensão de como o universo, como a natureza se comportava. Mas ele, voltando da digressão, ele tinha esse conceito geral de coisas, mas o que apaixonava, o que levava ele realmente que tocava no coração dele, pelo que a gente vê todas essas evidências, para mim fica claro que é astronomia sem nenhum clubismo, digamos assim. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do telefone também, do Grambel, não sei o quê. Sim, você falou. Né? Ele tinha a primeira linha telefônica, se não me engano. Foi a primeira linha telefônica que foi dele, o telégrafo. Sei que tem uma coisa que ligava o Paço com Petrópolis. É uma coisa disso. Não sei se eles... Tem muita coisa que é lendária em torno dele, né? Não sei se tem muita coisa assim. Tem muita coisa lendária, mas isso é verdade. Quando ele foi, na primeira vez que ele saiu do país, ele só saiu 2 vezes do país, a terceira vez que saiu foi saído do país, né? Mas quando ele foi para a exposição a Feira Mundial foi em... Está me falhando o nome. Foi nos Estados Unidos. Sim, foi nos Estados Unidos, eu estou esquecendo o nome da cidade. Então, Chicago, ele foi para lá... Eu vi alguma coisa sobre isso. Pois não foi Chicago. Eu ainda vou acabar me lembrando. Não, tem muita coisa para guardar, não dá para guardar tudo não, gente. Quem fazia isso era Dom Pedro, que no parênteses diziam que Dom Pedro tinha uma memória extraordinária, ele era capaz de guardar fatos e ele lia muito e tinha uma memória fotográfica muito impressionante, pelo que dizem. Mas voltando lá, ele teve contato com Grambel, né? Tem até aquela coisa anedótica que diz que ele pegou o telefone e Grambel usou com ele e ele falou, nossa, essa coisa fala. Tem isso que dizem, né? Eu não sei também se isso é verdade, mas o que eu sei é que ele ficou muito impressionado com aquilo, trouxe isso para o Brasil e a primeira linha que ele instalou foi entre o Paço da Praça 15 e o Paço Imperial de São Cristóvão. Realmente foi, mas não foi ainda em Petrópolis, não. Foi entre os 2 passos que tinha para comunicação. E depois a coisa foi se expandindo. Mas ele... É interessante, porque ele era apaixonado. Ele tem um diário. Esse diário foram digitalizados lá, estão no Museu Imperial, de toda a viagem que ele fez nos Estados Unidos. Então, tem uns trechos muito interessantes. Ele falando lá em Manhattan, né, quando ele estava em Nova York, falando, olha, ali, naquela ilha, é onde eles vão instalar a estátua que os franceses fizeram para a comemoração dele. Quer dizer, nem tinha ainda a Estátua da Liberdade, ele já comentava e já sabia que ali ia ser instalada a Estátua da Liberdade. E ele era uma pessoa que se tornou tão querida nos Estados Unidos, uma pessoa tão culta, que chegaram a propor que ele se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de como ele se tornou popular e era uma pessoa cativante e culta. É impressionante essa faceta dele. Ele era uma pessoa que precisa ser estudada mais. Tem muitos livros sobre ele, mas, cara, eu sou apaixonado por ele. O que eu posso fazer?
Sem dúvida. Ele é uma pessoa fascinante, realmente. E voltando um pouco a essa história assim, das inspirações dele, né? Eu acho que com certeza, apesar da mãe dele ter morrido ainda quando ele era muito novo, mas ela deve ter sido uma grande inspiração para ele, né? Se eu não me engano, quando ela veio para o Brasil, ela veio com uma comitiva que tinha também cientistas que vieram estudar o Brasil, né? Estudar aqui a fauna, a flora, né? Se eu não estou confundindo, mas acho que ela veio com uma comissão junto com ela também, né? Veio uma comissão que é a expedição, a comissão francesa, que veio fazer muitas... Se entrou pelo país para fazer pesquisas. E ela realmente foi uma inspiração para Dom Pedro, embora ele não tivesse praticamente conhecido ela, né? Pouco depois que ele completou 1 ano, a mãe dele faleceu 3 dias depois, se eu não me engano. Mas, com certeza, os tutores falavam quem era ela, e ele estava interessado em conhecê-la, e isso foi uma inspiração, certamente, para ele, porque ela era uma pessoa extremamente culta e voltada para as coisas da natureza, da compreensão do que se passava na natureza. E o próprio José Bonifácio, né, que era tutor dele, também era formado, acho que tinha uma formação em geologia, né, algo assim. Sim, né? Ele estava cercado o tempo todo de pessoas que respiravam e transpiravam ciência, né? O José Bonifácio é uma pessoa que existem até rochas que foram nominadas com o nome dele, em homenagem, porque foi ele que descobriu. Ele era um geólogo, ele era, como a gente sabe, era um naturalista, né? Uhum. É o que são os cientistas hoje, que deixaram de ser cientista, agora é pesquisador, cada dia mudam. Mas eles eram naturalistas, porque essa palavra expressa exatamente o que as pessoas que estudam de ciência deviam fazer, compreender a natureza. Esse é o espírito de ser naturalista, e que ele estava cercado de gente assim. Ele era muito... teve uma tutoria de todos que estiveram em volta dele, que voltaram ele para as letras e para a ciência. Era muito erudito ele, realmente. Sem dúvida. E, Rundstein, eu sei também que durante a sua pesquisa de tese, você investigou um pouco como a imprensa retratava, né, o Dom Pedro II e essa ligação dele, né, com a astronomia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a imprensa via, né, essa ligação do Dom Pedro II com a astronomia e o desenvolvimento da astronomia no Brasil. A imprensa é uma coisa à parte, realmente, e mostra mais um lado de tolerância de um governante. Dom Pedro era constantemente atacado, estado reclamado pela imprensa, e ele fazia questão de ler aquilo, e ele nunca censurou um jornal que fosse, ele nunca foi contra nada do que disseram para ele. Diziam dele algumas bobagens, outras coisas eram implicantes, e ele sempre foi tolerante com isso. Ele fazia questão de ler o que estava sendo falado por ele, porque ele às vezes se corrigia de coisas que ele achava que realmente não estavam certas. O que a República fez logo depois de ser implantada foi empastelar vários jornais no Rio de Janeiro, porque alguns jornais eram contra a forma como que o Dom Pedro, todo o Império foi deposto, né? E Dom Pedro tinha uma relação muito interessante com a imprensa. O Agostini, não sei se as pessoas conhecem o Agostini, mas era uma pessoa que fazia a revista Ilustrada, era um desenhista italiano que fazia os desenhos mais impressionantes que eu já vi. Se um dia vocês peguem e procurem na hemeroteca da Biblioteca Nacional, está tudo lá. É gratuito e vale a pena ler, porque são coisas impressionantes que ele desenha. E ele desenhou o imperador em várias fases. Quando o imperador ajudou a fazer a passagem de Vênus sobre o disco solar, quando ele retratou, inclusive, uma passagem de Vênus. O carnaval de 80, a passagem de Vênus foi em 82. Em 83 teve o carnaval, e é um desenho imenso.
sobre o férias todo do carnaval, toda a passagem do carnaval. E num dos carros tem a passagem de Vênus com o imperador com uma luneta observando a casa do vizinho. É uma coisa impressionante. Existem muitas citações dele na imprensa, mas ele foi fundamental para uma dessas pesquisas que eu fiz para a modernização da astronomia no país. E isso a gente evidencia claramente nos jornais que a gente vê. Ele, em 1858, haveria um eclipse, e se daria em Paranaguá. Por coincidência, era em 7 de setembro. Nada, uma data mais simbólica do que essa para você fazer um evento em que você pudesse promover a astronomia. Então, isso foi fundamental e ele se empenhou muito. Para isso, veio de Paris, né, da França, o Emmanuel Liais. Muitos acham que ele veio para cá, o Emmanuel Liais, que depois se tornou diretor do observatório, ele veio para cá, acabou de passagem, fazer algumas coisas e acabou ficando 20 anos aqui. E arranjou algumas confusões, inclusive com o nosso amado Manuel Pereira Reis, que fundou o Observatório do Valongo, mas isso é uma outra história. E o Emmanuel Liais foi claramente, dizem que as pessoas, o que se costuma colocar na literatura é que ele veio para cá, estava aqui, aí Dom Pedro viu, o Emmanuel Liais está aqui, vamos chamá-lo para conduzir essa exploração, essa pesquisa de observar o eclipse lá em Paranaguá. Óbvio, claramente, isso eu descobri olhando os jornais, que isso não era verdade, porque ele não veio fazer turismo, porque ele veio brigado, na verdade, né, com o FEI e com... ai, meu Deus. Com o... está me fugindo o nome agora. Quem era o outro que ele... Era o FEI e o... Le Verrier. Urbain Le Verrier. Ele teve alguns atritos, ele era uma pessoa de ideias fortes, digamos assim, e acabou aproveitando e vindo para cá, para o Brasil, porque foi chamado, porque ele não apareceu aqui à toa. Num comunicado de um jornal, se não me engano, de 24 de julho de 1858, existia uma informação, já que está por aqui de passagem o astrônomo Emmanuel Liais, que está indo com vários instrumentos astronômicos indo para a corte. Quer dizer, ele já estava com os instrumentos todos que ele precisava para observar. Ele foi chamado, mesmo porque o Cândido Batista, que foi o que ele estudou junto com o Le Verrier, o Cândido Batista estudou junto com o Liais, certamente ele entrou em contato e chamou ele para vir para cá, porque ele tinha instrumentos. Os instrumentos que ele trouxe, magnetômetros e outras coisas, foram fundamentais. Ele trouxe máquinas fotográficas e as primeiras placas que foram tiradas aqui no Brasil, astronômicas, foi do eclipse solar de 1858. Infelizmente, essas placas foram perdidas, né? Não temos mais no Observatório Nacional, no MAST, se tentou encontrar, mas não tem. Eu estou falando isso tudo para contextualizar, porque Dom Pedro foi o responsável, junto com Cândido, por trazer esse cientista que ajudou. Ele falou, nós precisamos ter uma astronomia igual a que está sendo feita na Europa. Não, na verdade, não a que está sendo feita em Portugal, porque Portugal estava estagnado nessa área. Ele queria a astronomia que estava sendo feita na França. Mais na França do que na Inglaterra, mas ele estava interessado em botar o Brasil na ponta da astronomia. Ele inclusive, mandava alguns artigos que eram publicados na Academia Francesa. Então, essa foi fundamental, essa vinda do Liais para cá, que ajudou a desenvolver. A primeira foto da coroa solar foi feita lá. Era uma coisa pouco conhecida, que foi publicada um ano depois, num livro que o próprio Liais publicou na França, e é uma coisa pouco conhecida.
Essa foi a primeira imagem de comprovação. Depois se teve outra que disse que foi lá que se comprovou, mas nessas placas que foram perdidas estavam lá as imagens da observação da coroa. Ele levou magnetômetros para fazer medidas da região. E esse foi um trabalho muito, muito importante para a astronomia na época, que motivou a chamada comissão que é chamada Comissão das Borboletas, que foi fazer observações, uma comissão científica, inclusive incluindo a astronomia, que foi para o Ceará observar o solo, observar as plantações. Começou a se dar importância a expedições científicas dentro do próprio país, por pessoas daqui e até alguns de fora, mas pessoas que estavam interessadas em conhecer e delimitar o país, porque a astronomia, antes, durante um tempo ainda continuou, mas a astronomia, basicamente, até aquela época, era a astronomia que a gente chama de utilitária. Ela servia para determinação de latitudes, longitudes, horários e para delimitação de fronteiras. Isso aí era o principal uso da astronomia na época. E com essa entrada do que estava sendo feito de ponta, a astrofísica, entre aspas, conhecimento da composição química dos astros já estava iniciado lá na Europa desde o começo do século XIX. Isso já estava em efervescência. Então, isso foi trazido para cá. A gente não levou muito à frente depois, porque eu tratei dessa parte da segunda parte do Império, de 1850 até 1889. A coisa estava indo bem, mas com a saída da família imperial de Dom Pedro, a coisa ficou estagnada durante um bom tempo depois. Você acha, então, que esse eclipse, na sua opinião, esse eclipse pode ter sido o acontecimento mais significativo nessa tentativa de modernização da astronomia no Brasil? Ou se teve algum outro fato que você acha que merece ser um destaque maior, além dessas comissões e tudo mais? Na verdade, eu não destaco um fato, não existe um fato definitivo. Esse foi um marco inicial, mas muitas outras coisas foram surgindo. Nós tivemos alguns problemas, por causa da guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, e durante 5 anos as verbas ficaram muito curtas, de 65 e 70, então não se teve muito investimento nisso. Mas o imperador tinha uma coisa muito impressionante, que era que a gente chamaria hoje de bolsa de pesquisa, que se chamava bolsinho do imperador. Ele tirava do próprio bolso para financiar artistas, naturalistas, pesquisadores, pessoas que eram de relevância, e ele pagava para eles irem para a Europa. E ele financiou muitas dessas pessoas que iam para lá para aprender. Em 1872, teve uma passagem de Vênus que um dos bolsistas do imperador foi observar em Nagasaki, foi observar a passagem de Vênus lá. Foi uma das primeiras tentativas de observar. O brasileiro, ele foi lá para observar as passagens de Vênus, mas, na verdade, ele acabou escrevendo, foi o primeiro relato de um brasileiro sobre a ida ao Japão. E a parte de observação ficou meio falha. Ele foi observar com Janssen, que era um francês, e foi a primeira tentativa de se fazer uma observação usando o que a gente pode chamar de uma câmera de filmar bem rudimentar. Ele tirava fotos sequenciais de Vênus passando sobre o disco solar, e com isso você tentaria determinar o tempo de trânsito e você poderia determinar a paralaxe, que era o que mais se tentava fazer na época. Mas depois dessa tentativa de 1874, aí teve um fato que foi mais marcante, que eu acho que foi um dos fatos mais marcantes, que foi a passagem de Vênus pelo disco solar em 1882. Que o Cruz conseguiu fazer boas medidas. O imperador se empenhou muito, teve uma discussão imensa na Câmara, eu não sei nem se ainda tem, eu não me lembro daqueles dados, mas as pessoas reclamavam muito de que era um absurdo gastar dinheiro daquele jeito que se estava gastando em levar, porque
Em 1881, teve um congresso que foi em Paris, que foi definido que, para se garantir que se conseguiria fazer observações precisas para se medir a paralaxe solar, que basicamente é o quê? Medir a distância Terra-Sol. Medida a distância Terra-Sol, você conseguiria ter os parâmetros para medir o sistema solar, saber a exata extensão, e aí você conseguiria quantificar melhor o sistema solar, os planetas, as luas dos planetas. Era fundamental esse conhecimento mais preciso. E essas observações foram definidas que o Brasil ficaria responsável por 4 locais. Em Punta Arenas, no Chile, foi para lá onde foi o Cruz, no Rio de Janeiro, no Observatório Imperial, em Recife e nas Antilhas. Iam ter 4 observatórios do Brasil para isso. Eram mais ou menos todos numa mesma longitude, e aí você poderia medir a diferença de paralaxe em Punta Arenas e na passagem do disco pelo disco solar de Vênus, você conseguiria ter uma boa definição. As melhores medidas que foram feitas foram em Punta Arenas e nas Antilhas. E quem fez nas Antilhas foi o Barão de Tefé. Essa parte de ir para as Antilhas o Congresso discutiu isso muito. Eles achavam um absurdo que isso não ia servir para nada para as pessoas, o que isso ia reverter para os brasileiros se você ia observar no Chile, ia observar. Para que é uma coisa que a gente vê até hoje. Para que serve a astronomia? Para que vocês vão gastar tanto dinheiro nisso se já tem gente muito melhor fazendo? Tinha um senador que reclamava: pô, vocês acham que são melhores do que os europeus, do que os ingleses, os franceses para fazer isso? Mas acabou que o imperador conseguiu convencer todos eles, e principalmente a verba que foi dada para o Barão de Tefé, porque foi negada a verba para o Barão de Tefé ir para as Antilhas, e ele conseguiu fazer uma crowdfunding, ele fez uma vaquinha e conseguiu arranjar dinheiro suficiente, 30 contos de réis, para levar a expedição para as Antilhas. Ele andou conversando com os amigos barões de café dele e outros industriais e forneceram a grana suficiente para eles observarem. Esse foi um grande marco. Pode ter certeza que a observação foi um grande marco. O Cruz foi o responsável fundamental nessa época por criar todo o aparato. Ele desenvolveu toda a mecânica, treinou as pessoas, criou inclusive um equipamento que simulava o trânsito de Vênus lá no Observatório Imperial, para as pessoas treinarem como seria a passagem de Vênus, para saberem o que iam ver lá, porque é um evento único. Você perdeu, não sabe o que vai fazer lá, um abraço. Então, foi um trabalho muito bem feito. Coisa, sabe, de rivalizar com os europeus. Só que, como eu falei, depois a coisa caiu um pouco. Mas começou com o eclipse de Paranaguá e a coisa foi indo, evoluindo de uma forma tal que culminou com isso. Tanto que esse trabalho foi muito elogiado quando os dados foram reduzidos, né? Não tinha calculadora, demorou alguns anos até conseguir reduzir aquele monte de informação, mas os dados foram muito bem aceitos. Ele teve uma comprovação muito precisa do valor que a gente tem hoje aqui. Essas foram eu acho que essas duas foram as coisas mais marcantes, embora não tenha uma que seja mais forte, mas a evolução da coisa foi muito boa. Pena que a gente parou aqui. Inclusive teve, né? Porque nessa época também, em Paris, se decidiu fazer a Carta do Cielo, né? A Carta do Céu, que era a ideia de se fazer um mapeamento de todo o céu fotograficamente por placas astrométricas. Isso foi desenvolvido, se desenvolveu um instrumento que seria o mesmo para todos, né? Se levou para a Argentina, Estados Unidos, para o Brasil, só que quando chegou aqui ficou preso no porto e pouco tempo depois teve a proclamação da República
e o instrumento ficou esquecido, foi degradando, foi levado para o observatório, já o Observatório Nacional, e acabou. Tem algumas peças que sobraram, que estão lá no Museu de Astronomia hoje em dia, mas isso ia ser... Lá na Argentina conseguiram até fazer algumas placas, mas esse era um projeto muito interessante que o Brasil estava envolvido, que era muito importante fazer um mapa de todo o céu. E a gente, aqui na parte austral, era só a gente e a Argentina que estava responsável por isso. Puxa vida, e esse projeto é uma pena. Foi muito importante, né? Seria muito interessante que a gente tivesse participado dele. Onde tem... eu fiquei curiosa com essa treta aí que você falou com o fundador do Valongo. Conta pra gente essa treta aí. Tá bom. Bom, tá fora do contexto, mas vamos falar. É o seguinte, o Emanuel Lier, ele foi virou diretor do Observatório Imperial, e o Manuel Pereira Reis, ele era um estudante, né? Ele veio para cá muito cedo, ele estudou no Mosteiro de São Bento, e depois ele tinha dons para as artes, mas ele também era muito bom em matemática e acabou se envolvendo com a Marinha. Ele virou aspirante da Marinha, estudou lá e depois foi para a Escola Politécnica. E com isso ele teve muito contato com a parte das medições astronômicas e acabou sendo um dos astrônomos aprendizes do Observatório Imperial na época, em que o Lier era diretor. Ele era muito bom em medidas, e ele fez medidas precisas de Barra do Piraí, das latitudes e longitudes, aquilo que eu falei da astronomia utilitarista. Inclusive, na tese dele, que tem lá na Biblioteca de Obras Raras da UFRJ, tem a tese do Manuel Pereira Reis, com elogios rasgados do Emanuel Lier a ele. Só que teve umas medidas que o Emanuel Lier fez, que o Manuel Pereira Reis disse que não estavam certas, que ele estava usando um método que não dava a precisão necessária, que ele não podia ter chegado naqueles valores. E aí, como eram dois bicudos, o pau quebrou e o Manuel Pereira Reis saiu do Imperial Observatório. Ele tinha muitos conhecimentos, e mais com mais dois, o Orozimbo, e com mais outro, que está me fugindo o nome aqui, acho que foi um dos irmãos Rebouça. Um dos irmãos Rebouças que participou, se não me engano, e eles fundaram o Observatório da Escola Politécnica. É mais ou menos um tiro de canhão do morro do Castelo, que é onde ficava o Observatório Imperial. Ele fundou o Observatório da Escola Politécnica, que hoje é o Observatório do Valongo, que ficava ali no Morro de Santo Antônio, que foi demolido, né? O observatório ficava mais ou menos na altura dali onde está o o BNDES. Naquele trecho ali, atrás do Mosteiro de São Bento, ia mais acima o morro e ficava ali. E ali foi construído, primeiramente, o Observatório do Valongo, que se chamava Observatório da Escola Politécnica, e aí a briga continuou. Essa briga foi tão intensa que varou o século, foi até o começo do século XXI, que continuou com o Cruz. Começou com o Lier voltou para a França, morreu, e ele continuou com a briga com o Observatório Nacional. Aliás, no fundo, né, o Observatório Nacional e o Observatório do Valongo sempre estiveram ligados. De vez em quando tem uns atritos, teve outros atritos nos anos 60, quando disseram que tinha Observatório do Valongo, disse que as fotos que o Observatório Nacional tinha feito do eclipse da Lua não era daquele eclipse, era de outro. Aí o pau quebrou de novo. Aquela relação de tapas e beijos que a gente tem, amor não correspondido, qualquer coisa assim. Mas a história dos dois... era de um tiro de canhão, né? Quer dizer, até isso era meio que processo. Foi só uma alusão minha ao assunto, para tornar a coisa, para perceber como a coisa era bélica nesse sentido. Mas eles continuaram
Tanto que vocês podem ver, não é comum encontrar 2 observatórios em uma cidade, né? Obviamente que não tem necessidade de ter 2 observatórios, mas ele fez e criou. E fez o curso Observatório do Valongo, né, quando foi desmontado em 22, tanto o Observatório Nacional quanto o Observatório do Valongo, foi desmontado o Morro do Castelo e uma grande parte do Morro de Santo Antônio. Tudo isso para quê? Para a exposição do centenário da independência de 1922. O Observatório Nacional foi para o Morro de São Januário, lá em São Cristóvão, e o Observatório do Valongo foi para o Morro de Santo Antônio, onde ficamos lá até abandonados a partir da década de 30 até 58, quando nós, 2 professores oriundos de uma briga do Observatório Nacional, foram para lá e fundaram o curso de graduação em astronomia. Como vocês podem ver, a coisa é recorrente. Nós estamos sempre entre tapas e beijos. Hoje em dia, eu acho que esse assunto merece até um programa especial só sobre a história do Valongo e essas brigas todas. Quem sabe, por favor, em breve sai mais um. O título vai ser Tretas Astronômicas do Rio. Tretas Astronômicas, vai ser o nome do programa. Tretas Astronômicas. Tem. Ó, gente, vocês não têm ideia. Tem muito mais coisa atrás disso do que vocês possam imaginar. Da TV. Inclusive a história da criação do LNA, do sítio do LNA, que alguns de vocês já devem ter ouvido. Existem muitas histórias. Cada um tem a sua versão. Então a gente vai fazer um planetário café só com as tretas. Será agendado em breve. Por mim, sem problema. Vai ser um prazer. Vamos chamar o outro lado também, né? Não vai ser só uma versão, não. Tem que não, lado da claro que não. Também. Se bem que eu acho que é mais fácil encontrar quem saiba falar um pouco sobre isso no MAST do que no Observatório Nacional, porque o pessoal é mais envolvido com a história lá. Mas tem uma parte da história, principalmente a que é contada na SAB, que é ignorado. Durante um grande tempo, ignoraram a nossa versão do Observatório do Valongo. E nós temos pessoas que viveram e participaram das reuniões em que essas coisas foram decididas, que podem dar o testemunho, ainda estão vivos, que podem dar o testemunho do que foi dito e falado lá. Olha, então vamos convidar para o Planetário Café. Sério? Vai ser que o Planetário Lavanderia, né? Bom. Mas é assim mesmo. A história ela começa a ser desvendada só durante um tempo, né? A gente tem umas versões, quando o tempo passa e as coisas se acalmam, é que você consegue filtrar o que aconteceu realmente. Tem que ter os 2 lados, né? Senão fica só a versão dos vencidos. Tem que ter um afastamento, né, Rubens? Tem que ter um afastamento, né? Crítico. Temporal e crítico. Senão a gente não enxerga a coisa direito. Fica olhando muito de perto, a gente perde o foco. Bom, pessoal, esse papo está ótimo, mas a gente está se encaminhando para o final desse Planetário. Não é possível. Já passou? Foi tão bom. Vou até interromper. Vai, pergunta. Não, sempre interessante. Falar com o Runes é um prazer tão grande que a gente não pode perder essa oportunidade, saca? E, Runes, eu acho legal também porque o Observatório do Valongo está com um monte de atividades, sempre teve, principalmente na sua direção, né, enquanto você está coordenando isso, é a parte de divulgação. E tem um grupo agora muito bom, vocês estão fazendo um trabalho excelente também de divulgação lá no Observatório. Você podia dar uma palhinha para a gente. Nada muito extenso, mas uma palhinha para que a gente possa falar. E as pessoas que veem, né, o nosso programa, o Planetário Café, também possam aproveitar o programa de vocês. Tá, vamos. Obrigado. Vou dar um spoiler rapidinho aqui. Na verdade, eu fui coordenador de extensão do Observatório do Valongo durante 8 anos. Depois fui coordenador de extensão do CCMN, do Centro de Ciências Matemáticas da Natureza, durante mais 8 anos. E estou nessa coisa de extensão. Na verdade, desde que eu entrei, eu estava de extensão. Mas quando a gente pegou mesmo forte, foi a partir de 1998. Juntamos eu, a Encarnação, Adolfo, e começamos a pegar mais firme nisso.
E hoje em dia, a extensão está bem revigorada, né? Teve um tempo que a gente, quando eu me afastei para ser coordenador de extensão no CCMN implica em que você tem reuniões intermináveis, infindáveis e improdutivas, na maior parte das vezes. E aí você se afasta do que você queria fazer, na verdade. A parte burocrática te deixa meio alienado. Quando eu voltei, né, para o Valongo, há 1 ano e meio atrás, já tinha um grupo desde 2015, que o coordenador agora é o Daniel Melo, que já estava dando um gás muito bom na extensão. Tem alguns alunos, nós estamos com o museuzinho que a gente recuperou do observatório, com peças, mais de 300 peças que foram recuperadas, nós estamos expondo no pequeno museu que nós temos. E agora, com a chegada da Ana Beatriz, que é uma ex-aluna do Valongo, e que ela pediu transferência de onde ela trabalhava no Inmetro, e agora ela está assumindo a parte de astronomia, que ela conhece tão bem a parte de extensão, porque ela foi, na época da graduação, ela foi bolsista da gente durante muitos anos, a gente ia para eventos como o FRJ Mar, em vários locais, em vários colégios, e isso está dando um gás muito grande. Para te atrapalhar, a Beatrix vivia no planetário, muito antes dela ser aluna do Valongo. Então ela já é cria nossa, não vem puxando sardinha para o seu lado não, hein? Não, eu sei, mas ela se aperfeiçoou lá, digamos assim. Ela está muito empolgada e ela está sendo o gás que faltava para a gente, porque ela entrou com muita vontade, ela estava num local em que ela não estava desenvolvendo todo o potencial que ela tinha, todos esses anos de astronomia que ela teve na extensão, no mestrado, no doutorado, e ela está sendo fundamental, juntamente com todos os bolsistas, e na verdade nós só temos um bolsista. Os outros todos são alunos que a gente sabe como é que é isso, a gente trabalha com prazer lá no Valongo para divulgação, as pessoas até precisam da bolsa, mas se não tiver bolsa, elas se dedicam e fazem o trabalho. Nós estamos com um grupo muito bom de extensão, estamos tendo lives, estamos tendo o Núncios Sidérios, que é um jornalzinho de coisas que acontecem de última hora, né? Caiu os meteoritos lá no sertão, fosfina em Vênus, aí a gente pega as pessoas, bota ali rapidinho para botar coisas que estão quentes na hora, né, na astronomia. E temos várias lives, tem muita coisa acontecendo agora no Valongo. Essa pandemia, pelo menos, serviu para as pessoas diversificarem, e a gente está, com isso, tendo uma penetração maior no país e até no exterior. Algumas pessoas, no curso recente de estrelas que o Daniel fez, de 6 aulas, teve até uma pessoa da Colômbia que teve as aulas lá de uma universidade, não me lembro de onde, do nordeste da Colômbia, que se botou à disposição para fazer um trabalho conjunto com a gente. Então, temos muitas opções, a extensão está novamente bombando no Valongo, e eu espero que assistam as lives da gente lá também. Eu me estendi, pediu para ser rápido, mas eu me estendi, né? Desculpe. Eu já assisti. Não, a programação está ótima, com certeza, e a entrada, então, da Beatriz vai realmente, né, dar o brilho aí, mais brilho ainda a essa equipe aí, que bacana. Com certeza, com certeza. Muito bom. A extensão do Valongo realmente está de parabéns, e você está de parabéns. A gente sabe o quanto é difícil, né, esse trabalho, né, que você fez também, que é mais burocrático também, com o quanto isso exige da gente, mas que é um trabalho necessário, sem isso a gente não consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Bom, gente, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Rundstein? Eu prometo que eu vou ficar quietinho agora, pode acabar. Eu também vou ficar quietinho. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a você, Rundstein, né, pelo seu tempo, sua generosidade, estar aqui com a gente. Eu tenho um carinho muito grande por você, né, a minha trajetória profissional está muito, né, ligada a você, né, você foi meu orientador lá no Valongo, né, no meu projeto de fim de curso. Naquela época chamava projeto de fim de curso, hoje eu acho que chama de TCC, né? E isso, hoje, TCC.
A gente voltou agora a trabalhar junto no doutorado, então é uma pessoa realmente que faz uma diferença enorme na minha vida, né? Então, estou muito feliz de você estar aqui com a gente, conversando com a gente nesse Planetário Café. E agradecer ao Naelton e ao Jorge também por estarem aqui. E para quem está nos assistindo, procurem também, né, a página do Observatório do Valongo, né, saber o que está acontecendo lá, né, das lives, que tem uma programação muito bacana também. E sigam a gente, né, nas redes sociais, estamos sempre também fazendo coisas novas, né, colocando novas programações. Então, vocês podem ficar acompanhando, né, no Facebook, no Instagram e no Twitter do Planetário. Fala, Rundstein. Bom, gente, eu realmente estou emocionado de estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar junto com vocês de novo. Vocês são pessoas que tiveram uma grande participação na minha vida acadêmica e pessoal também. A Flávia, então, mais ainda. É um grande prazer estar trabalhando com vocês, fazendo isso aqui junto e ver que os egressos do Valongo eram frutos, são todas pessoas que estão trabalhando na astronomia, estão fazendo um trabalho maravilhoso aí no planetário, todos são ex-alunos do Valongo, e isso me deixa muito feliz de saber que a gente está plantando uma semente que está dando umas árvores maravilhosas com muitos frutos. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, eu espero de coração estar muito mais vezes, porque está muito legal, eu gostei muito da brincadeira. Com certeza, Rundstein. Vamos conversar mais vezes aí. Bom, gente, muito obrigada. Até a próxima. A gente está sempre aí com novidades para vocês. Acompanhe a gente, acompanhe também a página do Observatório do Valongo. Até mais. Até mais, gente.